mapa todo mundo já conhece, a gente usa ele nas nossas lives, eu e o Pedro, né? Tem muita coisa. Qual é o nome da nossa live que fizemos, ô Pedro? Sobre essa. Que falamos do Rio Eufrates, falamos das duas Tá naquela playlist do. Eu vou achá-la aqui. Tá naquela playlist da última semana de Daniel até a inauguração do templo. Isso. Eu vou pegar aqui, você quer o nome do vídeo? Porque esse vídeo está com o estudo completo, irmãos. Ali você não. Os últimos. É o segundo vídeo. Os últimos dias e a inauguração do templo de Ezequiel. Últimos dias, né? Então a gente acabou de chegar aqui na vinda do Senhor. O texto que Pedro acabou de ler. Tá? Então, o que Pedro leu? Pedro leu a questão do Rio Eufrates. Está aqui o Rio Eufrates, está aqui a seta. Né? Você veja a distância do mapa do Rio Eufrates até Israel ali. O texto é Apocalipse 16, o que ele acabou de ler. Né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio. Não vou ler de novo esse texto. Está aqui Apocalipse 9, 14 e 16. Fala o número dos cavaleiros. Isso tem a ver com a vindima, porque está preparando para a vindima. O preparo é para isso. Exatamente. Então, seca-se o Rio Eufrates. A tropa vem, né, passando por aqui, e ela vai se dirigir até Megido. Tá? Até o Megido, aí tem um texto de Joel. Está tudo de forma resumida em Apocalipse capítulo 14. O texto de Joel diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E o sol e a lua se enegreceram, dia do Senhor, Jesus voltou, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, para ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será rugido do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Por quê? Porque hoje ela não está falando de Nova Jerusalém. Desculpa, mas eu tive que falar sobre isso. Né? Sempre precisar isso. Ela será, futuramente, ela será santa. Né? Isso aí. Futuramente. Estranhos não passarão mais. Estranhos não passarão mais por ela. Por quê? Porque hoje no milênio vai passar. No milênio não passa, mas hoje passa. Então não é a Nova Jerusalém, não tem nenhum estranho na Nova Jerusalém. Então, o que acontece? Quando Jesus vem, aquele texto lá de Apocalipse 19, esse texto de Apocalipse capítulo 14, que a gente está lendo, está dentro do contexto, qual é o caminho que ele faz? Né? O caminho que ele faz é isso aqui, ó. Isso é fantástico, cara. Isaías 34, 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boja, e grande matança na terra de Edom. Por que é Boja e Edom? Porque é próximo aqui, é um próximo do outro. Fica aqui no sul do Mar Morto. Tá? Eles ficam muito pertinho aqui um do outro. E o texto de Isaías diz assim, ó: quem é esse que vem de Edom e de Boja, com vestes tintas? Por isso que lá em Apocalipse 19 fala que a sua veste está manchada, só picada de sangue, né? Já estava, né? Oi? Quando ele vai para o Armagedon, já está com a roupa suja. Já está com a roupa suja. Tá. Por que ele já está com a roupa suja? Antes. Porque ele já veio de Boja, já veio de Edom matando gente. Tem gente que pensa que ele só veio para Armagedon. Não, Armagedon é o ponto final da caminhada. Né? Então ele vem de Boja, né? E aí esse chegou ali no lagar. Olha aqui o texto, né? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. Aí, isso é a vindima, tá? E o seu sangue picou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus gemidos é chegado. Bom, aqui é mais um texto de Jeremias 49, 13 e 14, mas o fato é que eu quero que você entenda que quando Jesus vem, ele não vai direto para o Megido, ele não vem direto para cá. Aqui é o ponto final. Ele passa por Boja, passa por Edom, passa por Jerusalém, está aqui também, ó, Zacarias 14, 8 e 10. Ó. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isso. Ou seja, vai dar sol e lua no reino milenar. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, um só será o seu nome. Mas em cima fala dele dividir o Monte das Oliveiras em duas partes. O que é isso? Ele está ali em Jerusalém. Né? Está ali próximo a Jerusalém.
Ele passa por Borja, Edom, Jerusalém, e no final é que ele vai estar ali em Megido. É só no final. Ali é que é o fim de tudo. E ali é onde está a maior concentração de gente. Né? É exatamente ali. E o texto ele vai dizer exatamente isso. Ele vai estar dizendo que vai ter a carne, né, dos reis, dos poderosos, que é o texto que Pedro citou aí, né? É a ceia, né, daqueles corvos que tem lá. E essas pessoas que estarão mortas, essas carnes, esses cadáveres que estarão ali, eles vão passar por um processo de purificação. Não vai purificar o cadáver, vai tirar o cadáver dali, né, para purificar a terra. Esse processo leva 7 meses. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 39. Tá? Tudo conectado. Eu dei mais um zoom, né, nessa questão. O Pedro deu um pouquinho de zoom, eu dei mais um pouquinho para cá, né? E eu tenho certeza que o Wagner vai dar mais um pouquinho aí também. O problema é que o zoom que eu ia dar, você pegou todos os textos aí. Não sobrou nada para mim, nada de texto. Esse é o problema de falar por último. O legal é que você tem a ideia da trajetória que Jesus vai fazer, né? Ele vai vir, irmão, do sul para o norte. Ele vem de baixo para cima. Porque, olha só como é que a coisa é tremenda. Deus, ele arma uma ratoeira para o anticristo e para o povo do anticristo. Bota uma ratoeira lá no Vale do Megido. Eles estão indo sozinho para o matadouro. Eles estão indo sozinhos. Estão obedecendo uma ordem de comando do próprio 8º rei. Eles estão obedecendo. São tropas submissas ao 8º rei, ao anticristo. Eles estão indo. Ordem dada, ordem cumprida. São militares. Estão indo. Estão indo para lá. Deus armou a arapuca. Olha, eles estão indo para lá. Olha, meu filho, pega a tua noiva, vem pelo sul, que o norte eles vão sozinhos para lá. Aí Jesus vem por baixo, passa em Edom, cumpre a vingança que tem para Edom, em Borja, que é do lado, vai em Jerusalém, que está cercada de exércitos inimigos, mataram as testemunhas dele lá. Agora ele está vindo com as testemunhas ressurretas, igual Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, que ele levanta a casa de Israel. Você imagina, irmãos, aquele povo que matou as testemunhas dentro da grande cidade, deixaram eles lá por 3 anos e meio expostos, morrendo, virando ossos secos. Eles que mataram esse povo, agora estão vendo esse povo ressurreto, glorificado, para capturar eles. Tu imagina a cara deles? Você imagina quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e fender a Jerusalém no meio, destruir a cidade, e os povos fugindo com medo dele, e como está escrito em Joel, o exército passando pela cidade, devastando, saqueando tudo, pegando, aprisionando todos os marcados pela besta para levar para o tribunal de Cristo, para dar a cada um segundo as suas obras, jogar eles no lago de fogo e enxofre. Tu está vendo o que Deus está fazendo? A paga que Deus está dando. Esse povo ali, todo sendo capturado, e depois que isso vai acontecendo concomitantemente, o povo de Deus vai capturando, vai levando. Jesus ele se dirige para o Vale do Megido, sozinho, para pisar sozinho o lagado furor da ira de Deus, e lá vai matar muitos que já estão ali completamente trôpegos, porque caíram cálice de ira sobre eles. Eles já passaram pelo Rio Eufrates, passaram pelos 4 anjos lá, os anjos sacudiram eles também, com toda a sorte de praga. Eles estão indo já tudo trôpego, e Jesus vai só chutar o cachorro morto, vai lá e dá a saravada de misericórdia, depois de ter caído pedras sobre eles. Aí Jesus vem e, como o Igor fala, dá a pá de cal, né? Era só para dar a pá de cal. Não, e lembrando que isso é Jesus, a gente vai estar em outra missão, né? A gente vai estar pegando. Se lembra que vão se esconder nas fendas das rochas com medo do dia do Senhor? Quem é que está se escondendo nas fendas das rochas? Os marcados pela besta, que não são militares, que não estão indo para a peleja. Eles estão se escondendo, os reis, eles ouviram, né? As os generais, também aquelas pessoas que que dão o comando, mas não vão para a guerra, fica só lá escondido. É isso aí. E eles escutaram as testemunhas falando. Eles falaram, caramba, aconteceu aquilo que aqueles malucos falaram. Aqueles caras que a gente matou, eles estão vivos, ressurretos, imortais, cheios de brilho no corpo, junto com o mestre deles, com o rei deles, vindo pegar a gente. Vamos se esconder todo mundo. E aí tem os textos que falam que eles se escondem do dia
da ira do Senhor, se esconde na fenda das rochas, aí a gente indo capturar eles para levar eles para o tribunal. Esses são os despojos da batalha, irmão, que leva-se para o rei, que vai instituir um novo reino, os despojos da batalha. Os despojos da batalha são esses homens marcados, que são capturados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Não vai ter para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem. Onde correr miríades e miríades de anjos junto conosco, glorificados, o exército do Deus vivo, o exército do Deus dos exércitos, se espalhando pela terra, capturando todos os escondidos e levando. Acho que é Joel que fala, né? Que sobre eles, né? O texto fala eles, mas eles somos nós, né? Eles lançarão lanças, mas não nos fará mal algum. Eles vão atirar, vão tacar bomba, vão fazer um monte de coisa, mas vai passar por. Eu vou estar glorificado, né? Vai passar por mim. Não vai acontecer nada comigo. Você imagina na cabeça deles, né? O que é isso? Exatamente. E quando a gente vê lá o texto que está em Apocalipse 19, que ele vem com as vestes, né, salpicadas de sangue, muitos pensam que não, é porque o sangue da morte dele. Não é. Isaías 63 está mostrando claramente que essa veste salpicada de sangue é de tanto pisar esse lagar, entende? É de tanto pisar o lagar. Então, o juízo de Deus, ele é certo nesse momento aí. Até porque para Deus restaurar tudo que tem que restaurar nesse reino, que vai ser um reino perfeito, né? Não vai ter malícia nesse reino, não vai ter maldade nesse reino. Então, para ele restaurar tudo, ele precisa aniquilar aqueles que não vão fazer parte do reino. Eles vão ser aniquilados naquele momento. E os textos apontam que vai ser uma mortandade muito grande. Uma mortandade muito grande. E não vai sobrar ninguém dos que Quem estava fazendo o cálculo aí dos estádios? Era eu e o Ricardo mais cedo. Padre. Era o Ricardo, né? Pô, tu tem esses dados aí? Cara, eu fiquei impressionado com isso, cara. Tem. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu já abro aqui rapidinho. Cara, isso aí, olha só, irmãos, o que vai ser colocado na tela, que você vê como que as coisas são literais, as medidas são literais. Você vai ver a distância de Boja, Edom, Jerusalém e o Megido. Você vai ver que o somatório dessas medidas em estádios dá mais ou menos o que está profetizado, que vai ser a quantidade de sangue que vai ser derramada sobre o local da batalha. Deixa eu ver se eu acho. Aí a gente pode até ler o texto também, que é lindo isso. Eu lembro de cabeça. Você lembra? Então fala aí, ué. Lembro. O texto fala que haverá, né, sangue até os feios dos cavalos por 1.600 estádios. 1.600 estágios, né, deu exatamente, se não me engano, 295 quilômetros. Confere se é isso aí, que foi o que o Ricardo 296. Colocou. 296. Por 1 quilômetro, hein? Por 1 quilômetro. E a distância, 1.600 estádios, 296 quilômetros. A distância de Megido, aqui, ó, de Megido até Boja, dá exatamente 200 e quanto que deu lá? 70 e pouco, né? 70 e poucos quilômetros, né? Que deu de distância. Só que Boja e Edom, ele não tem um local assim fixo, igual tem Megido. De fato, não tem. A gente tem uma ideia que fica por ali, né? Fica por ali por baixo, mas não tem a localização geográfica concreta com medida, né? De tamanho e dimensão, igual tem Megido. Você vai para Megido, tá lá um local chamado Megido mesmo, né? Existe esse local, né? Agora, Boja e Edom, ele tá ali na Jordânia. A gente sabe que é ali. Então pode ser um pouquinho mais para baixo também. E aí sim, essa profecia ela se encaixa, né? 296 quilômetros. Ou seja, é a Palestina aqui, né? Que vai estar tomada de cadáveres. É onde Jesus passou. Aonde Jesus passou... É o rastro da batalha, né? É exatamente o caminho para onde Jesus fez. Né? Aonde ele passou, empilhou de cadáver. E vai ser esses cadáveres que terão que sair dali, principalmente de Jerusalém, que vão estar ali, né? Para poder fazer a inauguração do templo. Cara, isso é muito tremendo, cara. Eu fiquei estarrecido quando eu vi esses números e, pô, não tá ali à toa esses números, cara.
Deus, ele... Como é que pode, né, cara? Uma coisa dessa é uma coisa surreal, cara. É surreal isso. 1.600 estágios, não é possível. A distância, ela é igual praticamente, ela bateu certinho. Certinho, do Megido até Boja. Certinho, cara. Não tem nem que inventar nisso daí. Não tem o que E a inventar. gente achava, eu me lembro, que quando a gente não tinha essa revelação, a gente falava, isso é uma hipérbole, é só para você ver que os feios do burro do cavalo bate aqui, vai ter sangue até aqui. E aí a gente falava 1.600 estádios como se fosse uma hipérbole. Cara, não é hipérbole, não. É real. É o número, a quantidade de sangue que vai estar, o rastro da batalha por onde Jesus passou, exatamente de Bosra, de Edom até o Vale do Megido. Dá aproximadamente 1.600 estádios. 200 e poucos quilômetros, 297 quilômetros, não é isso? 296. Cara, isso é muita precisão, irmãos. É muita precisão. Você consegue ver. Eu não sabia disso. Os meninos estavam hoje vendo isso aí. Cara, é muita precisão. Isso não está dentro da mente humana, irmão. Isso é coisa do nosso Deus. Isso é tremendo demais, cara. É tremendo demais. Não tem como é que naquela época foi medido com tanta precisão assim. Olha a distância. Né? É muito doido isso. Como é que alguém vai poder adivinhar que é essa distância aí? Isso é só o Espírito Santo de Deus mesmo. Não tem. E para os irmãos verem também quanta coisa tem que acontecer no momento da volta de Cristo. Quantos eventos estão acontecendo? Depois que acabar toda essa mortandade, ainda precisa se recolher os ossos. E vai levar tempo, né? Vai levar tempo. Vai levar um tempo para que isso aconteça. Aí você consegue entender por que está lá em Daniel 12, 1260, 1290 e 1335 dias. Depois que acaba a última semana de Daniel, ainda tem 75 dias. Você vê que do 1260 dias, que é o último dia, que é o dia da ressurreição, do arrebatamento e da glorificação, tem mais 30 dias até 1290. E eu creio que esses 30 dias está dentro desses acontecimentos aí. Exatamente. Sim, da batalha, de todas essas batalhas. E olha que interessante, o Apocalipse 11, quando mostra, né, as duas testemunhas ressuscitando, eu sempre ficava pensando, tá, mas como que elas estão ressuscitando? Os homens estão olhando ela numa nuvem, depois tem um grande terremoto, mas não acaba o mundo quando elas ressuscitam? Lógico que não, tem coisas para acontecer. Então, sim, imagina, eles vão presenciar tudo isso, vão presenciar o arrebatamento e vão presenciar Jesus vindo com grande glória e passando por todos esses territórios aí, cumprindo aí o lagar da ira. É muito tremendo. Exatamente. Aí você vê, 1260 para 1290 é 30 dias. É o que vai acontecer nesses 30 dias, nesse um mês, todos esses eventos aí que a gente acabou de narrar nessa live, a respeito das batalhas e tudo mais, até chegar ao Megido. E depois que se cumprir a batalha do Vale do Megido, ainda faltam mais 45 dias, que é o 1335, até que se comece o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo. De 1290 a 1335 vai ocorrer o Tribunal de Cristo. O julgamento de todas as nações, da igreja lá, do galardão e tudo mais. E só depois disso, irmãos, só depois disso, ou juntamente com isso, vai acontecendo lá o recolhimento dos ossos e tudo mais, até que se inaugura o templo. Sim. Quem é que vai recolher os ossos? Aqueles que passaram pelo Tribunal de Cristo, que Daniel 12 chama de bem-aventurado. Uhum. Né? Aquele que alcança, né, 1335 chega dias. Até 1335. A igreja já foi arrebatada. Né? A igreja já foi glorificada. Em 1260. Então, esses são os bem-aventurados, né, que vão estar entrando no reino milenar. E já começa bem, já começa trabalhando, né? Olha só, já chega lá.